A vida parece complicada porque nós deixamos complicada. Quero que você imagine uma coisa comigo. E se o caminho para uma vida mais fácil não fosse fazer mais coisas, mas sim diferentes? O primeiro princípio que transforma a maneira como você vive a vida se chama intenção de fazer menos esforço. A realidade é, a facilidade na vida surge de definir prioridades, em vez de viver de maneira passiva, que é o que muitos chamam de deixa a vida me levar. A maioria das pessoas tem uma visão totalmente errada sobre isso. E eu também tive durante muito tempo, assim como você pode ter. Elas acreditam que uma vida mais fácil vem apenas de evitar esforço, quando na verdade é direcionar o seu esforço para o que realmente vale a pena. A diferença entre alguém que acha a vida fácil e alguém que acha difícil não são as circunstâncias, mas sim como elas gastam sua energia. A maior e mais poderosa mudança acontece quando você começa a se perguntar, não como posso fazer menos, mas como posso me concentrar de verdade no que importa. E talvez o principal, como entender o que importa de verdade. Imagina quantas decisões você toma no piloto automático todos os dias, que não se alinham com o que você realmente valoriza. Eu, por exemplo, quando me deparava com alguma coisa difícil no trabalho que eu não queria fazer, a minha primeira escapada era pegar o celular e começar a rolar a tela. E a maioria de nós faz isso durante horas do dia. Rolamos a tela infinitamente quando queremos sair do tédio ou fugir de coisas difíceis. É como tentar saciar sua fome bebendo água. Pode encher o seu estômago temporariamente, mas não vai te dar a energia e suprimentos que verdadeiramente precisa. Por isso nós entramos no ponto número 1, para você tornar a vida mais fácil. Comece buscando a simplicidade. Por que nós, seres humanos, gostamos tanto de complicar as coisas? Por exemplo, se você está chateado com alguém e fica dando sinais para a pessoa descobrir que você está chateado ou chateada, por que não vai lá simplesmente e fala? Que é muito mais simples e fácil. E eu vou te dizer o porquê. Os nossos cérebros são absolutamente terríveis em lidar com coisas complexas. Eu sei que parece louco dizer isso, ainda mais que o cérebro é absurdamente poderoso, mas é plena verdade. O segundo princípio que transforma é o foco em simplicidade. Mas como assim? A nossa cabeça congela quando se depara com tarefas difíceis ou longas. E eu sei, você pode achar que isso é preguiça ou procrastinação, mas não é. É como somos programados. E é aqui que a maioria das pessoas fica presa. Elas tentam resolver o problema todo de uma vez e é como tentar comer um hambúrguer em uma única mordida. Você vai se engasgar e vai ser absolutamente constrangedor. Então, ao invés de pensar, nossa, eu preciso ler um livro de 500 páginas para o vestibular ou para o concurso, você pode pensar e separar nas menores ações possíveis para tornar mais fácil. Por exemplo, você tem 100 dias até a prova, então você pode ler 5 páginas por dia. Dessa forma, você e o seu cérebro entendem isso como algo muito mais simples e acessível, pois ler 5 páginas é muito menor e mais fácil que ler 500. E o mais interessante é que o nosso cérebro ama concluir tarefas. Então, quando você leu as 5 páginas, vai na sua lista de tarefas e marca ela como concluída. Isso te dá um pico de dopamina e torna o processo muito mais prazeroso. E é óbvio, se algum dia você quiser ler mais que 5 páginas, você pode, sem problemas. Mas a ideia é que pequenas ações, na forma mais simples possível, tornam o processo bem menos difícil, porque você não vai enxergar mais aquele monstro enorme que precisa vencer, mas sim pequenos monstrinhos que você vence com apenas um dedo e só precisa enfrentar um por vez. Nisso a gente entra no ponto 2, que é não gaste sua energia à toa. Você sabia que tem uma energia finita a cada dia? Imagina que você só pode carregar o seu celular uma vez por dia e somente de noite. Se você usar tudo no talo de manhã e tiver 5% de bateria de meio-dia, como acha que vai passar o resto do dia? Assim funciona a nossa vida e a nossa energia. Esse outro princípio que transformará a sua vida é a capacidade de energia para a tomada de decisão. Cada decisão que você toma, desde o que vestir de manhã cedo, o que comer, qual e-mail responder primeiro, esgota parte da sua energia. E é por isso que mesmo pessoas inteligentes e capazes tomam decisões terríveis quando estão cansados. Por exemplo, quantas vezes durante a noite você tomou uma decisão
impulsiva. Eu, por exemplo, quando estava fazendo dieta sem comer chocolate, quase toda a noite eu não tinha energia suficiente para me controlar e não comer chocolate. E o grande ponto aqui é, a gente desperdiça a nossa melhor energia mental em escolhas simples e que não servem para absolutamente nada. E o pior é que depois a gente se pergunta por que não consegue evoluir no que é realmente importante. É como você usar uma Ferrari para entregar jornais. A solução é automatizar as tomadas de decisões que não agregam em nada. Por exemplo, ao invés de decidir todo dia o que vai almoçar, passa uma vez por semana almoço para a semana inteira. Então você decide apenas um único dia. Ao invés de pela manhã escolher o que vai vestir, já deixe separado a roupa do outro dia quando for dormir. O objetivo não é tornar a sua vida entediante e chata, é guardar a sua energia cognitiva para o que é realmente importante. Por exemplo, com o que você prefere gastar energia? Escolhendo o que vai almoçar ou com uma prova que pode te ajudar a ganhar 20 mil reais por mês? Então, para melhorar isso, faça o seguinte: anote em uma folha de papel durante uma semana todas as decisões que você toma, absolutamente todas, desde o que comer no café da manhã até uma decisão difícil no trabalho e nos estudos. Depois disso, classifique entre aquelas que são importantes e as que não são. As que são, você deverá criar um sistema para torná-las mais fáceis e evitar que precise tomar essas decisões recorrentemente, que nem o exemplo que eu te dei lá em cima do almoço e da roupa. O ponto número 3, viva no momento presente. 90% da nossa sociedade ou preocupação é sobre coisas que não existem ou que nunca vão existir. Pense nisso por um momento. Estamos lutando contra inimigos que não são reais. Sofremos com isso, dormimos mal, vivemos mal. Estamos literalmente tornando a vida cada dia mais difícil de ser vivida. E antes que você fique com raiva de mim, relaxa, porque eu tô falando isso pra mim mesmo. Eu sou ansioso e faço terapia há muitos anos. Mas é importante que tenhamos compreensão da realidade. Esse princípio transformador é viver no presente e não é algo místico ou como astrologia ou seja lá o que for. É algo absolutamente prático. Viver no presente significa gastar sua energia para resolver apenas problemas que estão no presente, em vez de problemas futuros que são imaginários. O nosso cérebro é uma máquina que ama viajar no tempo a todo momento. Ele oscila entre medos do futuro, de coisas catastróficas que podem acontecer por você simplesmente ter dado bom dia para uma pessoa, ou um arrependimento de 15 anos atrás que poderia ter mudado toda a sua vida. Enquanto estamos nessa catástrofe mental, o único lugar onde podemos realmente tomar decisões eficazes que vão mudar alguma coisa mesmo é aqui, agora, no momento presente. E essa mudança transforma a maneira como você vive. Então, ao invés de se perguntar, e se tudo der errado? E se eles não gostarem? E se eu não conseguir? Pergunte, qual é o problema real que eu estou enfrentando agora? Na terapia, inclusive, eu aprendi uma coisa muito interessante, a me aproximar do medo e da ansiedade, como alguém que verdadeiramente quer enfrentar. Então, se algo acontecer, eu irei enfrentar e resolver. É a única coisa que eu posso fazer. Então, pensar em todas as possibilidades não vai melhorar a situação, e sim piorar, porque eu já terei gasto toda a minha energia de maneira antecipada e não vou ter energia para lidar de fato com o problema. Então, é importante aprender a ter consciência que a única coisa que você pode mudar é o agora, e é onde as soluções estão. É onde a ansiedade diminui. E é aqui que está a grande ironia da vida. Ao se concentrar completamente no que está realmente à sua frente agora, você naturalmente cria um futuro melhor, sem preocupações. O ponto 4 é muito importante. Esqueça o perfeccionismo. O perfeccionismo é um enorme problema que se disfarça de virtude. Nossa, aquele cara é perfeccionista, por isso ele é tão inteligente. Balela. Primeiro que ele sofre um monte. Segundo que a perfeição é algo utópico e inalcançável. Por que inalcançável? Porque se ela existisse, seria algo que não pode ser melhorado. E como nós sabemos, tudo pode ser melhorado. Ser perfeccionista é semelhante a se recusar a dirigir seu carro até que você tenha certeza de que não tem nenhum motorista ruim no trânsito.
que possa bater em você. Esse princípio transformador é a prática de esquecer o perfeccionismo. Isso significa abraçar o bom e feito como seu novo padrão de excelência. Não porque você esteja diminuindo seus padrões ou tornando tudo pior, mas porque está se tornando estratégico em relação ao que merece de verdade a sua atenção. Dessa forma, você pode gastar sua energia com coisas que são muito mais importantes e tornam sua vida muito mais fácil. Então pensa comigo. Quantos projetos importantes estão parados na sua mente ou na gaveta, esperando por aquele momento perfeito, mítico para você começar? Isso não existe. Uma vez eu trabalhei para um chefe que era extremamente perfeccionista e era terrível. Nada estava bom, nunca agradava, era tudo xingamento. Mas foi nessa época que eu aprendi um mantra que eu levo comigo até hoje: antes feito do que perfeito. Um projeto bom é aquele que você executa, não aquele que você deixa parado na gaveta esperando o momento perfeito. O que eu faço é o seguinte: para cada tarefa eu decido com antecedência qual nível de qualidade é realmente necessário. Algumas coisas merecem os padrões mais altos, mas a maioria não. Então trata-se de ser seletivo com o seu gasto de energia em excelência, não abandoná-lo completamente. Por exemplo, aquele e-mail precisa ser elaborado e pensado em todas as letras, ou apenas passar a mensagem de maneira clara. Aquele vídeo precisa ter cada segundo ultra mega power editado ou apenas ser dinâmico. Por isso, entenda, a maioria das pessoas não está nem ligando se está tudo perfeito ou não. Seja funcional, pois é melhor feito do que perfeito. O ponto 5, pratique diariamente. Sabe qual que é o maior problema com essas coisas? A gente entende, gosta, se anima e fala, eu vou começar. Mas daí fica nisso, não evolui. Tudo que eu estou ensinando aqui não são coisas que você deve admirar à distância ou só anotar. São coisas que você precisa usar diariamente. Então vou reunir para você tudo em uma única prática diária para você colocar na sua vida e tornar tudo ainda mais fácil. Comece pela manhã com um momento de intenção sem esforço e faça a seguinte pergunta: o que é realmente importante para mim hoje? E aqui eu não me refiro apenas à sua lista de tarefas, mas sim às coisas que vão fazer a sua vida avançar para outro patamar, o que é verdadeiramente importante e que você precisa colocar mais energia. Depois disso, aplique a simplicidade na sua tarefa mais importante. Divida ela em tarefas tão pequenas que uma criança conseguiria fazer. E então comece. Por exemplo, uma maratona começa com o primeiro passo na corrida, mas a maioria das pessoas não inicia porque perde tempo pensando em todos os 40 quilômetros. E com isso, pratique a economia de energia em decisões, identificando aquelas decisões que você toma todos os dias, mas pode automatizar. E ao longo do dia, perceba quando você se desviar do tempo presente. Quando isso acontece comigo e vejo que eu estou muito sobrecarregado e começo a querer ficar vendo coisas aleatórias na internet, você para de 4 a 5 minutos para fazer uma prática de mindfulness. Você pode pegar um vídeo como esse na internet, colocar um fone de ouvido e praticar. Dessa forma você vai fugir dos problemas imaginários e vai se concentrar nos problemas reais. Por fim, pratique fugir do perfeccionismo, decidindo conscientemente o nível de qualidade apropriado para cada tarefa. Permita-se concluir as coisas com qualidade suficiente, quando isso é tudo o que elas merecem. Guarde o seu perfeccionismo para as poucas coisas que realmente o justificam. No resto do tempo, feito é melhor do que perfeito. Inclusive, na minha newsletter eu compartilho todas essas coisas de maneira profunda para que você possa aprender e evoluir junto comigo. Ela é totalmente gratuita. Para se inscrever, basta acessar o link que está na descrição. O ponto número 6 é o seguinte: cuide com as suas expectativas. Como a gente viu lá atrás, a gente sofre mais imaginando a catástrofe do que na realidade. Isso não é apenas uma sabedoria de senso comum. A neurociência explica tudo isso pra gente. Esse princípio transformador é cuidar com as suas expectativas irreais. Isso significa substituir a antecipação pela observação curiosa. A maior parte da nossa decepção e frustração não vem do que acontece, mas da diferença entre o que acontece e o que a gente esperava. A todo momento a gente cria planos e ideias de como as coisas deveriam ou ser ou ao menos como nós gostaríamos que fosse. Só que na sequência a gente se frustra quando a realidade não segue os nossos planos imaginários. Então é como ficar com raiva da chuva por ela cair de cima para baixo e não de baixo para cima. Ficar com raiva adianta. Não adianta de nada, não vai mudar o fato como ele é. Para mudar isso, eu faço e recomendo para você a prática da curiosidade. Entenda que suas expectativas são apenas expectativas e não a realidade.
E sempre que você as perceber, tente mudar para um pensamento curioso. Por exemplo, ao invés de você pensar, eu preciso tirar nota máxima nessa prova, use, quanto será que eu vou tirar nessa prova? Dessa forma, você se livra de ficar na expectativa por algo específico e se vir uma nota boa, como um 9, você já fica satisfeito. Isso não tem a ver com diminuir os seus padrões, mas sim de se conscientizar de que a realidade não é sempre o que queremos. E está tudo bem. Lembre-se também, melhor feito do que perfeito. O ponto 7 é, não lute contra o que você não pode controlar, que é semelhante ao que a gente acabou de falar. Então talvez a coisa mais boba que eu já fiz e que você deve ter feito em algum momento da sua vida é ficar com raiva por causa do tempo. Nossa, essa chuva não para, nossa, esse calor tá demais. Quando você fica com raiva, gasta a sua energia e além disso não muda as coisas, torna a vida mais difícil. E é incrível que se você observar, a maior parte da nossa energia é desperdiçada lutando contra a realidade em vez de trabalhar com ela. E esse princípio que tornará a sua vida mais fácil é não lutar com o que você não pode controlar. Isso significa fluir junto com as circunstâncias da vida. Então, ao invés de batalhar contra as coisas que você não tem controle, pense no que acontece quando você pisa na areia movediça. Quanto mais você luta contra ela, mais rápido você afunda. Mas se você relaxar e distribuir o seu peso, você consegue facilmente sair. Os desafios da vida funcionam da mesma forma. Quando você luta com o que está acontecendo, você cria tensão, estresse e desperdício de energia. Quando você aceita o que está acontecendo, você trabalha a partir de um lugar de poder. Isso tudo transforma a maneira como você lida com os problemas. Conserva sua energia, mantém você focado em soluções em vez de reclamações. Mantém seu acesso à criatividade e à percepção. E talvez o mais importante, permite que você navegue pelas corredeiras da vida sem ser emocionalmente esgotado por cada reviravolta. E assim, também torna a sua vida muito mais fácil, pois pensa o quão difícil é lutar contra um inimigo que você não pode controlar. O ponto de número 8 é o seguinte: analise as oportunidades. Então a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas muito bem-sucedidas é que as pessoas muito bem-sucedidas conhecem melhor a palavra não. Isso não é apenas um ótimo conselho, é um princípio fundamental para tornar a sua vida muito mais fácil, e eu vou te explicar. Esse poderoso filtro ajuda você a distinguir entre boas e ótimas oportunidades, entre o que é apenas interessante e o que é muito bom mesmo. A maioria de nós diz sim a muitas coisas na qual nos arrependemos depois. Você gostaria desse trabalho? Sim, sim, sim. Você gostaria de fazer isso em casa? Sim, sim, gostaria. E por aí vai. Então nos perguntamos por que não temos tempo ou energia para o que realmente importa. A prática funciona da seguinte forma: ao considerar uma oportunidade, um compromisso ou até mesmo uma compra, se sua resposta instintiva não for sim, com certeza, então sua resposta deve ser não. Trata-se de ser brutalmente honesto consigo mesmo sobre o que realmente o empolga em comparação com o que você acha que deveria fazer. Não se trata de ser egoísta, trata-se de usar sua energia de forma intencional para tornar a sua vida mais fácil. Trata-se de reconhecer que todo sim tem o custo de outra coisa, e a mágica acontece quando você começa a dizer não com mais frequência, tornando assim sua vida muito mais fácil. Já o ponto de número 9 é o seguinte: não use sua energia cognitiva para tudo, e esse aqui é um grande problema. Sua mente serve para ter ideias, não para guardá-las. No entanto, a maioria de nós anda por aí com o cérebro abarrotado de coisas para lembrar. Esse princípio transformador é usar outros meios para não gastar energia cognitiva. Isso significa usar listas, calendários e sistemas como memória externa, em vez de tentar manter tudo guardado na cabeça. Cada item que você tenta lembrar cria o que os psicólogos chamam de carga cognitiva. É como ter dezenas de aplicativos rodando em segundo plano no seu celular. Eventualmente, isso deixa tudo lento e esgota a bateria. Então a prática é simples. Crie sistemas confiáveis fora da sua mente para rastrear compromissos, ideias e informações. Aplicativos de calendário para compromissos, gerenciadores de tarefas para compromissos, aplicativos de notas para ideias. E quando você sabe que algo está guardado com segurança em um sistema em que você confia, o seu cérebro pode finalmente se livrar dessa informação. A diferença que isso cria é profunda. O seu pensamento se torna mais claro, seus níveis de estresse diminuem e a sua capacidade criativa se expande, e a sua vida fica muito mais fácil, sem sair por aí guardando coisas que precisa lembrar. E o 10º ponto, mas não menos importante, é o seguinte: treine o medo. Isso foi uma das coisas mais impressionantes que eu aprendi na terapia.
e que até hoje estou admirado. Se liga. O tamanho da sua vida é diretamente proporcional ao tamanho do desconforto que você está disposto a tolerar. Mas o ponto principal é: o desconforto é uma habilidade que você pode realmente desenvolver. Esse princípio é o que chamamos de treinar o medo. Semelhante a como as vacinas funcionam, introduzindo uma pequena quantidade de um patógeno, você pode desenvolver resiliência, expondo-se deliberadamente a doses administráveis de desconforto. A maioria das pessoas pensam que o objetivo é eliminar o medo ou a incerteza, mas essa é a receita para uma vida pequena e limitada. O verdadeiro objetivo é se sentir confortável estando desconfortável. A prática funciona assim: identifique e tome regularmente pequenas atitudes que o assustam, mas que não o devastarão se derem errado. Tenha uma conversa moderadamente difícil, experimente uma nova atividade um tanto intimidadora, pense nisso como ir à academia para fortalecer os seus músculos da coragem. Cada repetição o torna mais forte para o próximo desafio. Com o tempo, o que antes parecia assustador se torna meramente interessante e a sua zona de conforto se expande, sua resiliência cresce. E de repente, você percebe que a vida é mais fácil, não porque você tem menos desafios, mas porque se tornou mais forte ao enfrentá-los. E o mais bonito sobre esses princípios é que eles se somam, cada um torna os outros mais poderosos. Quando você pratica todos os princípios consistentemente, algo maravilhoso acontece. A vida não se torna perfeita, ela se torna boa. Então ela se torna fluida, então o grande objetivo, ela se torna mais fácil. Você notará que terá mais energia no final do dia. Você se verá concluindo projetos importantes em vez de apenas pensar neles. Você sentirá menos ansiedade em relação ao futuro, porque estará totalmente engajado com o presente. E talvez o mais surpreendente, você descobrirá que facilidade não significa fazer menos. Trata-se de fazer o que importa. A transformação não acontece da noite para o dia. Ela acontece com uma decisão de cada vez, uma tarefa de cada vez, um momento de cada vez. Então, com qual princípio você vai começar hoje? Qual deles você gostou mais profundamente? Lembre-se, você não precisa implementar tudo de uma vez. Isso anularia todo o propósito. Escolha um princípio, aplique-o hoje, observe o que muda, porque a jornada para uma vida mais fácil começa com um único passo intencional. E eu adoraria saber com qual princípio você está começando. Compartilhe nos comentários aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.